Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 1, Capítulo 734. Então vamos falar sobre você primeiro. Como conseguiu alcançar o posto de Pseudo-Rei tão rápido? Eu também treino há bastante tempo. Na verdade, desde a minha infância. Mas até agora só estou no posto elemental, perguntou Steven. Na verdade, há 2 motivos para isso. Na verdade, 3 motivos. Primeiro, eu treino regularmente meu corpo, minha mente e minhas técnicas de aura. Pesquisei bastante sobre técnicas de aura e como fortalecê-las. Também descobri muitas maneiras únicas de fazê-las. Essas maneiras não existem neste mundo. É claro que se você me pedir para compartilhar, não as trocarei por mais nada. Em segundo lugar, o tempo e a consistência. Já vi muitos treinadores da minha idade que não treinavam regularmente e se concentravam apenas em seus Pokémon. Não sei se você faz isso ou não, mas eu treino regularmente. Em terceiro lugar, isso também se deve a situações de pressão em que me encontro. Participei de várias batalhas de maré, o que não só fortaleceu meu corpo e acelerou seu crescimento, como também teve um impacto positivo na minha saúde mental. Também já fui sequestrado 2 vezes e sofri muita tortura. Isso também aumentou meu rank mais rapidamente. E finalmente meu talento. Talento? De que tipo de talento você está falando? Perguntou Cynthia, também curiosa. Tenho o talento de fazer meus Pokémon, inclusive eu, ficarem mais fortes em um ritmo mais rápido. Isso inclui movimentos, habilidades técnicas, aumentos de nível e também atributos básicos. Então, você está se gabando de ser mais talentoso que nós? Não, não estou me exibindo. Só estou dizendo a verdade. Ok, vou te dar uma forcinha. De onde você tirou essa habilidade e quando? Entrei quando comecei minha jornada, e quanto à questão de como consegui isso? Digamos que foi Arceus quem me deu esse presente. A situação mudou imediatamente quando Axel mencionou o nome de Arceus. A princípio, ambos pensaram que Axel estava apenas se exibindo e dizendo que era naturalmente mais talentoso do que os dois, mas parecia que não era bem assim. Ele pode ter sido genuinamente abençoado por Arceus. Steven e Cynthia nem sabiam que tal coisa era possível, mas olhando para o resultado, essa era a única explicação. O pior era que eles não podiam compartilhar isso com ninguém, porque se Axel descobrisse, não teriam um bom resultado. Eles poderiam até ter que enfrentar Professor Carvalho, e não queriam isso. Axel também compartilhou outras informações sobre como tratar Pokémons novos e bebês e a quantidade de vitaminas necessária. Ele falou longamente sobre isso. Observei algo em você e na Cynthia. Vocês se concentram em modificar os movimentos de um Pokémon desde pequenos. Primeiro, como vocês conseguem fazer isso tão facilmente? E segundo, há algum motivo para isso? Perguntou Steven. Bem, a razão pela qual consigo fazer isso é devido ao meu talento. Se você está se perguntando sobre outras maneiras de fazer seu Pokémon aprender novos movimentos e modificar os existentes, então sugiro que entenda o conceito corretamente. Conceito? Sim, cada Pokémon tem sua própria especialização. Pode ser devido à sua natureza ou à sua espécie. Se você se concentrar em um movimento e tentar modificá-lo com base na natureza e espécie dele, há uma chance maior de que ele possa aprendê-lo. Respondendo à sua segunda pergunta, acredito que nós, treinadores, achamos que os Pokémon são fracos e frágeis como nós. Por isso não os deixamos ir além. No entanto, esse é um conceito completamente equivocado. Os Pokémon podem treinar mais do que você imagina, e às vezes é preciso forçar os limites deles. Essa é a única maneira de eles alcançarem níveis mais altos. Steven fez muitas outras perguntas em detalhes e Axel explicou tudo a ele com calma. Axel também contou sua rotina diária e como treina todos os dias com seus Pokémons. Ele também se concentrou na consistência do seu treinamento. Já fazia mais de 1 hora que eles tinham começado a conversar e Steven sentia que havia tomado a decisão certa naquele negócio. Para Axel, ele também havia ganhado muito com o negócio. Na verdade, ele não sentia que era uma perda contar sua experiência para Steven. Steven não era seu inimigo e ele não sentia que Steven fosse seu rival. Ele não queria ser arrogante, mas a longo prazo, sentia que só Cynthia poderia lhe dar trabalho. Além disso, contar essa experiência não garantia que Steven seguiria seu conselho, porque não era tão fácil assim. Se fosse fácil, outros já teriam chegado ao seu nível. Depois que Steven se satisfez com todas as perguntas, ele saiu dizendo que esperaria do lado de fora, pois agora era a hora de Cynthia contar seus planos de treinamento para Axel. Steven não havia feito um acordo com ela, então não poderia estar na sala. Pela primeira vez na vida, ele estava sozinho com Cynthia. Era de se esperar que Axel se sentisse um pouco constrangido por estar em um ambiente com uma garota bonita, mas ele não sentia nada disso. Na verdade, ele estava sentindo um olhar intenso de rivalidade por parte de Cynthia. Sabe, mesmo que você fique me encarando por tanto tempo, nada vai mudar, comentou Axel. Você é uma das treinadoras mais interessantes que já vi, disse Cynthia. Por quê? Você já disse isso várias vezes. Quero saber por quê. Porque você não tem medo de mim nem se sente intimidado por mim. Conheço o olhar dos treinadores da minha idade. A maioria deles torce para nunca me conhecer pessoalmente, e aqueles que me conhecem têm medo de mim. Até agora não fui derrotado pelos meus pares e por pessoas da minha idade, mas quando você chegou, tudo mudou. Você não só não tem medo de mim como também quer me superar. É por isso que você é interessante. Axel ficou chocado ao ouvir essa resposta. Da perspectiva dela, era claramente um bom argumento. Axel não sabia por que as pessoas tinham tanto medo dela. Ela parecia intimidadora, mas era só isso. Então, por que não começo com as perguntas? Claro, vá em frente. Axel conversou com Cynthia por mais de 1 hora. Ele percebeu que a maioria dos planos de treinamento de Cynthia eram muito semelhantes aos de Axel. Havia algumas coisas completamente novas que ele descobriu com ela, mas eram muito raras.
Ele anotou todas elas para pesquisas futuras. Depois de conversar com ela, Axel percebeu que Cynthia tinha o dom de entender seus Pokémon. Ela os entendia tão bem que se tornou fácil para ela treiná-los. Com muitos recursos, os Pokémon ficariam muito mais fortes em menos tempo. Axel também descobriu que o Garchomp alcançou recentemente o posto de pseudo-campeão. Mas como? Eu simplesmente não consigo acreditar que ele subiu de nível tão rápido. Quer dizer, ele ficou permanentemente ferido. Então deve ter levado muito tempo para se acostumar com o corpo modificado. Agora, você está me dizendo que ele pulou diretamente do nível 2 de rei para o nível de pseudo-campeão em apenas alguns meses? Só quero saber como você conseguiu fazer isso? Hahaha, você sabe que eu quero ser misterioso e simplesmente não quero responder, mas isso seria demais para você, não é? Não se preocupe, temos um acordo e eu o honrarei. Em primeiro lugar, eu não sou um deus que faz milagres. Meus outros Pokémon que estavam em um nível semelhante ao do Garchomp não conseguiram chegar a esse estágio até agora. Eles ainda estão tentando. Então como o Garchomp fez isso? Perguntou Axel. Na verdade, você e seu Charizard são parcialmente responsáveis por isso. Quando ele se machucou, nós dois não sabíamos como progredir. Levou uma semana para ele superar o fato de que a vida não para. Então, algo se rompeu dentro dele, como uma represa retendo água. Antes ele nem tentava treinar, mas depois daquele dia sua velocidade aumentou exponencialmente. Não sei o que aconteceu, mas posso dar um palpite. Ele decidiu mudar seu destino, e de verdade, desta vez. Não é algo que você vai pensar por uma noite e depois esquecer. Acredito que seu nível mental aumentou um nível naquele dia. Axel tinha muitas coisas para dominar em aura, e uma das mais importantes era dominar o próprio estado emocional. Talvez Garchomp fosse realmente capaz de fazer isso. Agora, o problema era como ele conseguiria copiar isso. Cynthia não teve problema em compartilhar essa informação, pois, mesmo que contasse a ele, havia pouca ou nenhuma chance de Axel conseguir copiá-la. Nem ela conseguirá fazer isso com seus outros Pokémon. Steven estava se esforçando ao máximo para manter os olhos abertos. Estava sentado em uma cadeira e não tinha nada para fazer, exceto esperar por Axel e Cynthia. Ele realmente não tinha nada para fazer. Queria acumular tudo o que Axel havia dito, mas sabia que isso levaria muito tempo. Então, não fez isso naquele momento. Ele também teve que levar Axel para escolher o ovo de Aron e entregar-lhe o manual de treinamento de seu Agron. Enquanto tentava ao máximo abrir os olhos, ouviu a porta fazendo um barulho. Ele imediatamente se virou e viu Axel e Cynthia entrando. Era muito raro ver Cynthia sorrir e estar de bom humor, e hoje era um dia assim, pois ele podia vê-la sorrindo. Sobre o que eles conversaram? Pensou Steven, mas ele não teve tempo de refletir sobre a questão, pois Axel já havia chegado perto dele. Steven, se você estiver pronto, podemos ir escolher meu Aron, disse Axel. Sim, eu estava esperando por você. Não vamos perder tempo. Cynthia, você quer vir também? Por que não? Não tenho nada para fazer aqui. Steven ficou surpreso ao ouvir uma resposta positiva. Normalmente, ela não concordaria com coisas tão banais. Ok, então vamos. Por favor, sigam-me, disse Steven, e os três começaram a caminhar em direção a um prédio gigante. O prédio onde guardavam os ovos de Aron. Capítulo 735. A corporação Devon era uma empresa poderosa e a família Stone também era muito influente. Assim como qualquer outra família influente, a família Stone também tinha prédios para ovos de Pokémon, que costumavam ser usados pelos jovens treinadores da família ou para venda. Esses ovos receberam um alto nível de segurança. Colocar um prédio no meio de uma ilha foi uma ideia genial. O prédio era muito grande. Tinha 7 andares e cada andar era muito largo e grande por fora. Axel não conseguia imaginar o quão grande seria por dentro. Steven, que tipos de óvulos sua família cultiva? Perguntou Axel, curioso sobre o assunto. Cultivamos muitos Pokémons, mas os números são muito menores do que os de uma família inicial. Não acreditamos em vender os ovos de Pokémon. Os ovos são muito próximos dos pais e, na maioria das vezes, eles não querem que seus ovos sejam vendidos. No entanto, a corporação Devon é muito grande e tem muitos funcionários, familiares e amigos. Então, tivemos que cultivar uma boa quantidade de Pokémons. Você ainda não respondeu minha pergunta, comentou Axel com um sorriso. Cultivamos muitos Pokémon. A maioria deles são Aron, Skarmory e Beldum. Também cultivamos outros Pokémon da região de Hoenn, mas em número muito pequeno. Também pesquisamos bastante sobre Pokémon como Baltoy e Anorite. Esses Pokémon fósseis são muito interessantes. Ah, que bom ouvir isso. Então, se eu quisesse um Beldum, poderia comprá-lo de você? Perguntou Axel. Você quer comprar um ovo Beldum? Não agora. Estou ocupado com muitos Pokémon jovens, mas no futuro. Você já conhece nossa política sobre a venda de ovos de Pokémon, mas como somos aliados, eu lhe venderei o ovo de Beldum se os pais do Beldum concordarem. Então, você terá que se encontrar com eles e convencê-los. Lembre-se de que não é fácil convencê-los, pois a taxa de natalidade de Beldum é muito baixa. Obrigado, vou lembrar disso. Metagross era um Pokémon poderoso e Axel o queria, mas não naquele momento. Ele já estava ocupado com Salamence. Treinar 2 Pokémon pseudolendários ao mesmo tempo não parecia uma boa ideia naquele momento. No entanto, Axel estava muito mais interessado em Pokémons como Baltoy e Anorite. Se fosse um jogo de Pokémon, esses Pokémon não seriam sua primeira, segunda ou mesmo terceira escolha. Mas no mundo real, o valor deles era altíssimo para Axel, pois eram muito misteriosos.
Graças à tecnologia avançada, as pessoas neste mundo conseguiram dar à luz Pokémon desde os tempos pré-históricos. Os tempos pré-históricos foram aqueles que se seguiram aos tempos antigos. Esses Pokémon que haviam sido extintos estavam agora vivos neste mundo, e Axel sabia que eles guardavam muitos mistérios e segredos. Assim como a Aerodactyl, que parecia ter uma forma pré-evolutiva e uma forma pós-evolutiva, esses Pokémon também poderiam tê-las. Era apenas uma teoria, mas era possível. Então, quando Axel perguntou se ele estava interessado na pesquisa desses Pokémon, Steven negou categoricamente, dizendo: "A pesquisa desses Pokémon está diretamente sob a responsabilidade do meu pai e da diretoria. Então, eu não tenho nenhuma palavra a dizer sobre isso, e mesmo que eu implorasse, eles não concordariam que você tivesse acesso a essas pesquisas e Pokémon. Então, me desculpe, Axel." Axel fez uma anotação mental para conversar com Mark sobre isso e formar sua própria equipe que descobriria os mistérios no futuro. A segurança do prédio era extremamente alta. Havia várias câmeras instaladas por todo lugar. O local tinha um grande muro de cimento que parecia muito resistente e também era muito alto. Havia vários guardas no portão e cada um deles tinha pelo menos um Pokémon do lado de fora, protegendo-os e a propriedade. Os guardas também estavam por toda parte. No portão, nos 4 lados e também por dentro. Axel nunca tinha visto um nível de segurança tão alto para ovos de Pokémon. Até Cynthia ficou surpresa com isso. "Steven, por que a segurança é tão alta?" perguntou Cynthia, pensando que havia algo errado com o lugar. "Após o episódio da destruição dos ovos da família Gator, decidimos aumentar bastante a segurança. Outras famílias também começaram a fazer isso", disse Steven. Steven os guiou até o prédio e após várias verificações dos guardas, eles finalmente entraram. O local tinha várias prateleiras espalhadas por toda parte, e cada prateleira continha cerca de 10 ovos dentro da incubadora. Havia também médicos e enfermeiros cuidando desses ovos. Havia também alguns Pokémons que também estavam olhando os ovos. Parecia um ambiente muito caseiro. "Vamos. Precisamos ir para o segundo andar", disse Steven. Havia um elevador e também escadas. Steven escolheu as escadas. Steven começou a falar sobre o prédio e o processo de cultivo dos óvulos. Isso foi entediante para Cynthia, pois ela já sabia sobre o assunto, mas muito interessante para Axel, pois era uma informação completamente nova para ele. O segundo andar era dedicado a Aron e Skarmory. O lugar era enorme. Havia um bando de cientistas e médicos de jaleco circulando por ali. Eles pareciam estar muito ocupados por algum motivo. "Venham aqui. Esta é a seção do ovo de Aron", disse Steven e os levou para o lado direito do segundo andar. "Os óvulos são devidamente examinados e diferenciados pelo seu potencial. Como você pode escolher qualquer óvulo, suponho que você queira um com potencial monstruoso. Então, deixe-me levá-lo até lá", disse Steven. Axel fez um cálculo aproximado e havia aproximadamente 800 a 1000 ovos de Aron. Era um número muito alto. "Steven, você disse que a maioria dos ovos é usada internamente por sua família e funcionários da corporação Devon." "Sim, você está certo. Mas existem cerca de 1000 ovos só de Aron. Todos eles são usados pela sua família e seus funcionários?" "Claro que sim. Você acha que a corporação Devon é pequena?" "Claro que não. Também temos uma família muito grande. Então, todos eles são usados." Desta vez foi Cynthia quem falou. Steven e sua família basicamente têm o monopólio dos ovos de Aron, já que são a única família que se concentra neste Pokémon. Há também outras famílias que fazem isso, mas nenhuma é tão grande quanto eles. Axel percebeu que também precisava ter esses tipos de edifícios para essa equipe de mercenários no futuro. Não era uma necessidade intimidadora no momento, mas ele precisava começar a trabalhar nisso. Steven os levou para a seção onde Pokémons com potencial monstruoso eram mantidos. Axel imediatamente usou seu sistema para escanear e selecionou apenas o que tinha potencial preto e marrom. Havia alguns Pokémon com movimentos de ovo interessantes. Mas como ele tinha bastante tempo hoje e só precisava selecionar os ovos naquele momento, pensou em procurar outros ovos também. Então, ele foi até a seção onde havia ovos de Pokémon com potencial avançado. "Axel, por que você está olhando para isso quando pode selecionar Pokémons monstruosos em potencial?" perguntou Steven. Ele não sabia o que se passava na cabeça de Axel. "Eu só quero ver. Talvez eu encontre algo interessante", disse Axel enquanto começava a olhar. Havia apenas cerca de 80 ovos com potencial monstruoso, mas havia cerca de 600 ovos com potencial avançado. Então, obviamente, levaria algum tempo. A única coisa que você pode descobrir sobre os ovos é o seu potencial. Então, por que ele está olhando para aqueles ovos? Pensou Steven, mas não expressou sua opinião. Ele se concentrou apenas nos movimentos e começou a olhar o mais rápido que pôde. Levou cerca de 2 horas para completar todos aqueles ovos escaneando. Mesmo assim, ele não ficou decepcionado. Em vez disso, ficou muito animado por ter escolhido fazer isso. Nome do Pokémon, Aron. Rank do Pokémon, rank comum. Tipo de Pokémon, aço, pedra. Habilidade, robusto. Habilidade oculta, metal pesado. Potencial, vermelho, avançado. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Axel estava realmente interessado neste ovo. Por 2 motivos óbvios. O primeiro era o movimento bala de sementes. Era um movimento do tipo grama e ele tinha certeza de que Aron não o havia aprendido. Portanto, um de seus ancestrais deve ser um Pokémon do tipo planta. Isso claramente significava que havia uma chance maior de que seu poder oculto também fosse do tipo planta. Isso foi algo muito importante para Axel, pois ele já sabia sobre sua tipagem oculta antes mesmo de ele nascer. O tipo grama era ideal para ele, pois era fraco contra Pokémon do tipo água e o tipo grama o neutralizaria. No entanto, esse não foi o principal motivo pelo qual ele escolheu este ovo. A próxima grande novidade foi o movimento passivo. Axel não sabia o que o escudo maior realmente fazia, mas não se importava.
porque era um movimento passivo, e movimentos passivos eram difíceis de encontrar. Ele se perguntava o que Aron se tornaria no futuro. Ele nunca teve um Pokémon que tivesse um movimento passivo como o movimento do ovo. Mas a questão permanecia, se ele escolheria este ovo. As páginas de status daqueles com potencial monstruoso também eram muito boas. Alguns deles até conheciam movimentos muito raros, mas nenhum deles tinha um movimento passivo. Axel ficou muito interessado neste ovo. Então, ele tomou seu tempo e decidiu comprá-lo. Steven, vou pegar esse ovo de Pokémon, disse Axel. Steven e Cynthia ficaram surpresos com sua escolha. Pode me dizer por que você quer isso? Quero dizer, ele só tem potencial avançado. Você deveria pegar um com potencial monstruoso, sugeriu Steven. Bem, a escolha é minha e eu quero pegar esse, disse Axel. Ele estava falando muito sério. Steven e Cynthia pediram um motivo, mas Axel apenas disse que queria porque sentia que era aquele o motivo. Ambos sabiam que aquilo era pura besteira. Um treinador como Axel não escolheria uma versão inferior de um ovo sem motivo. Ok, se você quer isso, não há nada que eu possa fazer, mas você terá que se encontrar com os pais dele. A mãe está na ilha. Então, você deveria ir encontrá-lo. Lembre-se, você precisaria da permissão dos pais. Não se preocupe, o Pokémon concordaria, já que você é um treinador muito poderoso. A incubadora incluiu os detalhes da mãe e do pai do ovo, e a máquina informou que o Pokémon chocaria em 2 semanas. Axel descobriu que o pai dos Pokémon era um Sceptile. Agora ele conseguia adivinhar porque o movimento do Pokémon era a rajada de sementes. Steven, me traga um ovo de Aron também. Eu também quero criá-lo. Claro, eu pago por ele, disse Cynthia. Por que você quer um novo Pokémon agora? Perguntou Axel. Cynthia tinha acabado de se registrar para a região de Johto e queria um novo Pokémon. Claro, ela também queria competir com Axel. Quero te mostrar o quanto sou melhor que você. Já que estamos pegando o mesmo Pokémon ao mesmo tempo, você não pode reclamar de nada, disse Cynthia. Quando foi que eu reclamei de alguma coisa? E foi você quem perdeu, não eu, disse Axel. Cynthia ignorou completamente Axel e olhou para Steven. Steven, por que você também não aceita esse desafio e pega um novo Pokémon daqui? Aí quando quisermos competir, vamos comparar com esse Pokémon, sugeriu Cynthia. Capítulo 736. Essa foi uma proposta interessante. Steven também queria competir com esses dois, e ter um Pokémon lhe daria um novo começo para aplicar todo o conhecimento que havia recebido de Axel. Ok, eu também farei isso. Mas não posso levar Aron, pois já tenho um Agron, disse Steven. Então, qual Pokémon você escolheria? Perguntou Axel. Vou levar um Lilane, disse Steven depois de alguma consideração. Lilane era a forma pré-evoluída de Cradily. Axel não sabia o quão poderoso ele era na vida real, mas se tivesse sido criado por Steven, seria um bom Pokémon para lutar. Cynthia obviamente escolheu seu ovo de Aron dentre o potencial monstruoso. Ela não era estúpida como Axel por escolher entre a seção de ovos de Pokémon avançados. Bem, pelo menos era o que ela pensava. Em sua mente, ela já havia vencido a batalha futura. Francamente, Axel não teria tentado seguir esse caminho se não tivesse seu talento e seu sistema. Seu talento permitia que seus Pokémon se tornassem mais fortes, então ele sabia que mesmo com baixo potencial, Aron poderia evoluir mais rápido ou em comparação com Pokémon com potencial monstruoso. Tanto Cynthia quanto Steven escolheram seus Pokémon e, surpreendentemente, o tempo total de incubação foi de 14 dias. Portanto, todos os seus Pokémon nasceriam no mesmo dia. Axel também queria ver o quão bom ele era em comparação com Cynthia. Agora ele não podia reclamar que Cynthia tinha mais recursos e orientação do que Axel. Axel também era rico e tinha seus contatos. Claro, a família de Cynthia era mais rica, mas isso não importava para esta questão. Mesmo com todas as suas trapaças e seu sistema, Cynthia conseguia competir com ele de igual para igual. Então era muito interessante competir de forma justa. Eles foram falar com os pais do ovo e conseguiram a permissão facilmente. Normalmente, os pais gostariam que seus Pokémons fossem protegidos. Então eles prefeririam um treinador mais forte para cuidar de seus filhotes, e como todos eram fortes, nenhum deles teve problemas. Então, quando vocês vão sair desta ilha? Perguntou Cynthia para Steven e Axel. Eu provavelmente iria amanhã, respondeu Axel. Axel também conseguiu todos os manuais de treinamento de Steven e da corporação Devon para Aron. Então, ele já tinha feito tudo o que precisava fazer nesta ilha. Axel tinha muitas coisas para fazer agora. Primeiro, ele precisava fazer alguns planos de treinamento para 3 Magnemites. Ele também precisava pensar nos seus Pokémon mais velhos. A maioria deles estava treinando por conta própria, então ele precisava guiá-los. Havia muita coisa a ser feita. Mas primeiro, ele precisava ir para a Ilha Eos. Agora era hora de buscar Gyarados e Cetelix. Também era hora de falar com Lucario e obter algumas informações sobre a Mega Evolução. Ele a estava segurando há algum tempo. Axel já havia sido adiado por 1 mês e ele não queria adiar mais. Nome do Pokémon, Magnemite, idade 5 meses. Apelido do Pokémon, NI. Rank do Pokémon, rank comum. Tipo de Pokémon, elétrico, aço. Habilidade, robusto, 40%. Habilidade oculta, analítica, 25%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 900 ataque, C++. Agilidade, B+, defesa, B++. Ataque especial, a defesa especial, B+. Nome do Pokémon, Magnemite, idade 5 meses. Apelido do Pokémon, Meni. Rank do Pokémon, rank comum. Tipo de Pokémon, elétrico, aço. Habilidade, robusto, 35%. Habilidade oculta, analítica, 13%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 800 ataque, C++. Agilidade, B++ defesa, B+. Ataque especial, a defesa especial, C++. Nome do Pokémon, Magnemite, idade 5 meses.
Apelido do Pokémon, Mini. Rank do Pokémon, Rank comum. Tipo de Pokémon, elétrico, aço. Habilidade, atração magnética, 30%. Habilidade oculta, analítica, 15%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 800 ataque, C++. Agilidade, B++ defesa, B++. Ataque especial, a defesa especial, B+. Eles haviam feito algum progresso na maestria de movimentos. Magnemite era um Pokémon do tipo elétrico, aço, e como sua evolução final não era uma evolução regular, ele poderia evoluir durante o rank Pseudo-Rei, então poderia ter ambas as maestrias essenciais sem nenhum risco. Esse era o plano de Axel. Ele não estava preocupado com a lentidão do crescimento. Francamente, ele não estava preocupado com a velocidade de crescimento do seu Pokémon. Ele só disse isso a Charizard e à equipe porque queria motivá-los. O objetivo era que a base deles fosse forte o suficiente. Agora todo o seu treinamento deve ser o mesmo daqui para frente. Quero que todos vocês compitam entre si. Vocês precisam se concentrar no domínio das suas habilidades, nos seus movimentos e nos seus atributos corporais. No entanto, sua prioridade seria se concentrar em onda de trovão, som de metal, terreno elétrico e defesa de ferro. Quando todos esses movimentos atingirem o nível 39, darei mais instruções. Também notei que você está treinando apenas a si mesmo, mas agora tem partidas de sparring. Então, de agora em diante, todos terão uma partida de sparring com Pokémon do mesmo rank e Pokémon de rank superior em outro dia. O Artortlow já estava forte. Axel também disse para ele se concentrar primeiro nas estatísticas do corpo, pois eram as mais importantes. Ele também disse para ele dominar ainda mais os movimentos e se concentrar especialmente em movimentos como a dança da chuva. Agora, é hora de ver o poder oculto de todos vocês, disse Axel com um sorriso. O Artortlow e Magnemites ainda precisavam descobrir sua tipagem de poder oculta. Ele queria que eles tivessem a tipagem que complementasse sua tipagem original. No entanto, tudo isso dependia da sorte, mas ele estava muito esperançoso hoje. O Artortlow ficou especialmente animado para descobrir sua tipagem oculta. Ouvirá dizer que isso o tornaria mais forte do que antes. Então, é claro, quis experimentar. Após o sequestro de Axel, o pensamento de muitos de seus Pokémon mudou. Eles sabiam que se não fossem poderosos o suficiente, não seriam capazes de defender seu treinador. Então a maioria deles tem trabalhado e treinado muito. Esse também foi o caso de Artortlow. Jim, parabéns. O Artortlow desbloqueou seu poder oculto de digitação. Poder oculto, aço. Axel esfregou a barba inexistente no queixo e refletiu sobre a revelação. O tipo aço não era tão ruim para o Artortlow. O tipo aço era o tipo ideal para qualquer Pokémon que se concentrasse em defesa e tanque. Também tinha muita resistência. No entanto, Axel não sabia se a resistência se aplicaria ao Pokémon quando a maestria de poderes ocultos atingisse 100%. Mas havia uma possibilidade. Agora era a vez dos 3 Magnemites descobrirem sobre seu poder oculto de digitação. Jim, parabéns. Ni, Meni e Mini desbloquearam seu poder oculto de digitação. Poder oculto psíquico, Ni. Poder oculto fogo, Meni. Poder oculto, água, Mini. Isso ia ficar muito confuso agora. Todos os 3 tinham tipos ocultos diferentes e Axel não sabia qual seria o tipo oculto depois que todos se unissem. Axel não conseguia nem fazer essa pergunta aos outros, e a questão da digitação oculta era algo pessoal. Ele havia compartilhado a questão com Red, Agnes, Noah, Professor Carvalho e outras pessoas próximas, mas eles nunca conseguiam ativar a aba de digitação oculta por algum motivo. Então Axel sentiu que isso era algo que o sistema lhe havia dado de presente. Vou deixar que todos dominem a digitação oculta 100% antes de se fundirem. Depois verei o que acontece. Como é uma dádiva do sistema, se algo ruim acontecesse, o sistema me enviaria um alerta. Mas havia outro problema. O progresso do poder oculto era muito lento. Até então, nenhum de seus Pokémon havia conseguido dominá-lo a 100%. Axel também achava que o Pokémon deveria atingir um certo nível para ter um certo domínio do poder oculto. Então, ele decidiu que para os 3, ele também se concentraria no domínio do poder oculto. Enquanto ele fazia esses planos, Primeape se aproximou dele e começou a dizer algo. O quê? Você tem certeza? Perguntou Axel. Primeape assentiu com a cabeça. Ok, então. Vamos nos preparar, disse Axel e conseguiu todos os recursos de que precisava. Primeape basicamente disse que estava pronto para criar seu próprio movimento defensivo. Ele vinha treinando isso há algum tempo e esta era a última condição para subir de nível. Ok, faça como você se lembra. Primeiro, tente manter uma postura clara e firme. Ótimo. Agora invoque essa energia de luta e proteja todo o seu corpo. Lembre-se, você deve ser capaz de manipulá-la ao máximo que puder. Axel começou a dar algumas instruções. É claro que não conseguiu concluí-lo corretamente na primeira tentativa. Não se preocupe. Chegaremos lá hoje. Agora, descanse um pouco e feche os olhos. Medite e acalme a mente. Tente pensar por que você falhou. Você sabe por que falhou. Da próxima vez vamos melhorar, disse Axel. Primeape tentou fazer tudo o que Axel havia dito. Demorou um pouco, mas depois de 2 horas de treinamento repetido nesse movimento, finalmente. Não se preocupe, isso vai acontecer e quando acontecer, você só precisa se agarrar a esse sentimento, disse Axel ao Primeape. Primeape respirou fundo e abriu as pernas. Fechou os olhos e cruzou os braços. Então, o peso sobre as pernas aumentou repentinamente e uma aura vermelha começou a envolver todo o seu corpo. Antes, a aura vermelha cobria todo o seu corpo e então desaparecia instantaneamente. Mas desta vez, isso não aconteceu. A aura começou a ser absorvida pelo corpo dele e a endurecer, posicionando-se perfeitamente em todo o seu corpo. Jim, Gary aprendeu um novo movimento. Por favor, diga o nome dele. Vamos chamá-lo de Berserker Hollow. Jim, o movimento já foi nomeado. Jim,
Gary cumpriu todas as condições para subir de nível. Jim, Primeape Gary está subindo de rank. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 737. Berserker Hollow. O usuário assume uma postura e se defende contra ataques físicos e especiais, alimentando a energia do tipo lutador em seu corpo. O usuário não pode se mover durante esse tempo. No entanto, seu atributo de ataque aumenta um pouco dependendo dos ataques que ele aguenta por 5 minutos. Este era um novo movimento que ele havia aprendido. Era um movimento perfeito para um Berserker como Primeape. Axel queria que ele fosse o Berserker, e um Berserker ficava mais poderoso quando era ferido. Então, este poderia ser seu movimento principal no futuro. É claro que Axel e Primeape teriam que se esforçar para consegui-lo. Nome do Pokémon, Primeape, idade 10 meses. Apelido do Pokémon, Gary. Rank do Pokémon, nível elemental. Habilidade, Espírito Vital, dominado. Habilidade oculta, desafiador, 85%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 4.100 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Nada mudou muito em suas estatísticas. Afinal, ele estava dentro da Pokébola há mais de um mês, mas agora finalmente havia dominado seu núcleo de lutador e aprendido um novo movimento. O que era muito urgente de se investigar era Lucario. Axel havia lhe dado tempo suficiente para acumular. Ele percebeu que o progresso de Lucario não era tão rápido quanto o dos outros, e isso por um bom motivo. Era basicamente um Pokémon de aura e para se tornar forte, precisava se acostumar com aura e começar a manipular em níveis básicos. Outros podem pensar que, como Lucario era um Pokémon de aura, era mais fácil para ele conseguir, mas isso era apenas um equívoco. Sim, era mais fácil para ele conseguir, mas mesmo assim o processo não era tão fácil de realizar. Foi por isso que Axel queria que ele aprendesse Espada de Aura, e ele aprendeu há pouco tempo. Nome do Pokémon, Lucario. Rank do Pokémon, ranking comum. Tipo de Pokémon, lutador, aço. Habilidade, foco interno, 50%. Habilidade oculta, justificada, 40%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 2000 ataque, S. Agilidade, A mais defesa, S. Ataque especial, B mais defesa especial, S. Muitas coisas mudaram para Lucario. Seus atributos estavam quase no máximo e ele já havia alcançado sua condição de aumento de nível. Axel foi muito rigoroso com sua condição de aumento de nível. As condições eram: todas as suas estatísticas seriam de rank S3 de seus movimentos devem passar do nível 40. Ele deve aprender alguns movimentos do tipo água e então aumentar o nível de um deles para 40. A primeira condição era apenas uma condição normal que ele impôs a todos os Pokémon. A segunda seria muito difícil, pois levaria algum tempo, enquanto a condição final seria absolutamente cruel. Para um Pokémon de nível incomum, evoluir e modificar 3 movimentos era quase impossível. Mas como Axel tinha um sistema, ainda era possível. Lucario, no entanto, nem sequer havia começado a aprender nenhum movimento do tipo água. Portanto, levaria muito tempo para dominar pelo menos um deles até o nível 40. Então, por que Axel criaria uma condição tão difícil para isso? Simplesmente porque ele não iria usá-lo na região de Johto. Esse era o motivo. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que era rico o suficiente para pensar assim. Mesmo que ele se concentrasse muito na base de todos os seus Pokémon, sempre havia um limite de tempo. Então ele nunca pensou em impor condições severas para eles subirem de nível ou evoluírem. Mas Lucario era um caso diferente. Em primeiro lugar, Axel realmente acreditava que com a ajuda de seu movimento passivo, Aura Link, e por ser um Pokémon de aura, poderia se tornar o Pokémon mais poderoso da equipe de Axel no futuro. Sim, ele acreditava que ele até superaria Shedinja e Charizard. Então, ele ia levar as coisas devagar com Lucario. Decidiu impor a ele a condição mais severa. Levaria ao limite. Não se conteria. Poderia levar 2 anos para atingir o nível elemental, mas ele ia conseguir. Ele também queria testar o quão poderoso ele se tornaria se fosse dado ao mesmo tempo que um treinador normal daria aos seus Pokémon para subir de nível. Era apenas um experimento divertido. Primeiro, você vai aprender Aquamício e Esguicho de Água. Aceite a ajuda de Wartortlow e Feraligatr. Não se preocupe, eu também vou te ensinar sobre isso, garantiu Axel. Já era noite quando ele falou sobre jovens Pokémon. Axel só queria dormir agora, pois precisava se preparar para o dia seguinte. Amanhã, Axel iria para a ilha de Aeus. O povo da região de Kanto já estava naquela ilha há mais de um mês. No entanto, Axel não precisava de tanto tempo para ir até lá. Ele só iria se encontrar com alguns de seus antigos Pokémon e levá-los para casa. E depois se encontraria com Lucario. Quando estava se preparando para dormir, recebeu uma ligação de Blue, o que o surpreendeu. Blue não era tão próxima dele quanto Red. Olá. E aí, Axel, como vai? Estou bem. Como você está? Por que a ligação repentina? Ouvi dizer que você está indo para a ilha Aeus. Sim, partirei amanhã para isso. Então sugiro que você cancele agora mesmo. Por quê? Seu sequestrador, Ellie, quer falar com você. Estamos torturando-o há algum tempo e não acho que ele vá ficar em um bom estado mental depois de algum tempo. Perguntamos várias vezes sobre o empregador, mas ele não respondeu nada, até que ontem disse que queria falar com você. Então talvez ele lhe dê a resposta. Não se preocupe, eu estarei lá. Axel, se isso for demais para você, eu entendo. Encontraremos outras maneiras de descobrir sobre o sequestrador. Sei que você também não está em um estado mental perfeito agora. Então, não force a barra. Obrigado, Blue. Mas eu vou. A decisão é sua. Então, você vai embora amanhã? Perguntou Blue. Sim, estou me preparando agora. Axel também queria dar um tapa na cara de Ellie. Ele sabia que Ellie não era o principal culpado.
Era apenas um servo de seu chefe. No entanto, a tortura mental pela qual teve que passar não era algo que ele pudesse perdoar facilmente. Ele teve que cancelar sua viagem para a ilha de Aios mais uma vez. Amanhã chegou e ele estava pronto para voltar à região de Canto. Havia aviões particulares para todos que quisessem ir a algum lugar. Joseph tinha sido um ótimo anfitrião. O voo foi um pouco longo, pois eles estavam muito longe de onde Axel tinha que ir. Ela estava sob custódia de Blue e sua equipe, e sua base ficava na região de Canto. Levaram cerca de 10 dias para chegar ao local. Ficava em uma ilha separada na região de Canto. Ninguém sabia disso, exceto os poucos envolvidos. Quando Axel saiu do avião, ele foi recebido pelo próprio Blue. Axel, que bom te ver de novo, e você parece muito melhor do que eu esperava. Um pouco por dentro. Vamos tomar um chá primeiro, disse Blue. Axel olhou ao redor e só havia árvores e floresta. A floresta era muito densa e Axel já conseguia sentir a forte presença de Pokémon dentro dela. O que mais o surpreendeu foi que não havia estradas, prédios ou mesmo uma barraca em toda a ilha. A ilha em si era muito pequena, então ele já podia dizer que estava coberta de floresta. Também não havia pista adequada para o avião pousar. Axel teve que vir para cá de helicóptero. Surpreso? Perguntou Blue. Exatamente. Onde fica sua base e por que sinto tanta presença poderosa nesta ilha? É como se eles nem estivessem tentando esconder. Deve haver uma dúzia de Pokémon de nível rei e pseudo-campeão nesta ilha, perguntou Axel. Este lugar é a base oculta da minha associação. É feito assim. Tudo é subterrâneo e essas presenças que você sente são os Pokémon selvagens que vivem aqui. Fizemos um pacto de que não destruiremos o lar deles nem os perturbaremos, mas eles também terão que nos proteger em momentos de necessidade. Enquanto isso, também faremos o possível para proteger a casa deles da influência humana. Foi um ótimo negócio. Agora sigam-me para dentro. Depois de caminhar por 20 minutos, chegaram a um lugar dentro da floresta e Axel avistou uma escadaria cimentada que levava ao subsolo. Blue seguiu naquela direção e Axel o seguiu. O interior era totalmente diferente do exterior. Era como uma mini-cidade, com todos os prédios, estradas e todos os itens essenciais que um treinador precisaria. Havia também hospitais e campos de treinamento. Quanto custa manter este lugar funcionando? Perguntou Axel enquanto se maravilhava com o que estava vendo. É muito difícil operá-lo, mas eu gosto deste lugar. É como um lugar secreto da minha associação e acredito que seria útil no futuro. Blue e Axel foram a um restaurante, pois havia muitos deles lá. Ele começou a informar Axel sobre a situação de Ellie. Blue também contou que outros sequestradores também foram torturados, mas como não tinham informações, sua equipe os matou. Se ele está apenas trabalhando como assassino de aluguel, por que não conta nada sobre seu empregador? Foi isso que me surpreendeu também. Ele diz que não dedura. Ele já sabe que não vai sair vivo de lá. Eu disse a ele que lhe daríamos uma morte tranquila se ele nos contasse sobre o chefe, mas ele não contou. Aumentamos demais a pressão sobre ele e eu estava começando a ficar com medo, pois sentia que ele ia ceder a qualquer segundo. Por fim, ele perguntou por você e disse que queria falar com você. E foi então que você me ligou? Sim, e você conhece o resto da história. Blue entrou em detalhes sobre como torturaram, e depois de ouvir e analisar todos os relatos, Axel sentiu-se um pouco mal por Ellie e pelos outros sequestradores. Blue e sua equipe foram muito brutais. Foram punidos 10 vezes mais do que Axel havia sofrido. Axel sabia que Ellie estava apenas fazendo seu trabalho por dinheiro e recursos. Então, mesmo que quisesse ficar bravo com ele, sabia que Ellie era o responsável por isso. Então, você está pronta para encontrá-lo? Perguntou Blue. Sim, estou pronto. Leve-me lá. Axel e Blue tiveram que passar por várias verificações de segurança. Isso se aplicava até mesmo a Blue. A segurança era muito rigorosa ali, e com razão, já que aquela era sua base secreta. Finalmente chegaram a uma porta. A sala parecia grande vista de fora e era toda coberta de paredes. Tudo era branco. Você quer um tempo a sós com ele, ou quer que eu vá? Perguntou Blue. Está tudo bem. Eu posso lidar com isso, disse Axel e abriu a porta. A porta era muito larga e pesada, mas com o poder de Axel como um humano de nível pseudo-rei, foi só um empurrãozinho. Depois de abrir a porta, havia outra porta que era completamente opaca. Axel abriu a porta e entrou. Olá, Ellie, como vai? Espero que esteja bem. Capítulo 738. O quarto estava completamente branco. Ellie estava amarrado à cadeira que também era branca. As cordas eram brancas, até suas roupas eram brancas e Ellie parecia um homem meio morto. Havia vários ferimentos por todo o corpo. Axel podia ver que seus ferimentos eram limpos e tratados regularmente. Havia várias cicatrizes em seu corpo. Todas as suas unhas foram arrancadas. Ellie não tinha os poderes de cura de Axel. A maioria dos seus dentes tinha caído e ele estava com uma aparência horrível. Até Axel, que odiava Ellie até os ossos, sentiu pena dele. Ellie levantou a cabeça lentamente com dificuldade e abriu os olhos para ver quem o chamava. Então, deu um sorriso incomum para Axel, como se estivesse reencontrando seu melhor amigo depois de décadas. Axel, você finalmente chegou. Eu estava esperando por você há um bom tempo. Axel pegou uma cadeira e sentou-se. Ele não falou nada por 10 segundos inteiros e apenas olhou para Ellie. Ellie não estava em condições de falar direito. Você está olhando para mim para rir? Perguntou Ellie, gaguejando cada palavra. Não, a princípio eu queria vir aqui para te matar, mas depois de ver o estado patético em que você se encontra, estou sentindo pena de você. Você sabe que vai morrer, não há dúvida. Ninguém virá aqui para salvá-lo. Mas eu poderia lhe dar uma morte tranquila se você me dissesse o nome do meu sequestrador. Tosse, tosse. Ellie começou a tossir e Axel o ajudou a beber um pouco de água. É muito engraçado que a situação tenha se invertido completamente. Há alguns dias, eu estava te dando água do mesmo jeito. Eu chamei você aqui com o mesmo propósito. Por que você tem que me ligar e por que não pode simplesmente contar aos outros sobre isso?
porque eu não confio em nenhum deles. Só confio em você. Confiar em mim? Hahaha, por que você confiaria em um cara que está pronto para te destruir? Perguntou Axel. Ele certamente se divertiu com a resposta. Chame isso de instinto de morrer. Ok, vou morder a isca. O que você quer em troca? Perguntou Axel. Tenho uma filha e quero que você me prometa que nada acontecerá com ela. É tudo que peço. Então, a sequestradora que gosta de me torturar também se importa com a filha? Interessante. Eu não queria torturar você, mas preciso alimentá-la e a mim mesma. É a única coisa em que sou boa. Então, não tive escolha. Não, você tinha escolhas, mas simplesmente não queria trabalhar duro para consegui-las. Nem todos têm a mesma sorte que você, Axel. Alguns de nós temos que viver pelo que temos. Enfim, você topa um acordo? Só quero saber se sua filha também trabalha nessa área ou se ela vai se vingar de mim no futuro, porque se isso acontecer, é melhor eu não aceitar esse acordo. Não se preocupe. Ela tem apenas 6 anos. Ela se esqueceria de mim no futuro. Ela também não me via há alguns anos. E mesmo que ela pense em se vingar no futuro, a essa altura, você já será tão poderoso que se pode tocar. Ela não seria uma ameaça para você. Aceito esse acordo porque você é a única pista que tenho. Então, me conte sobre esse sequestrador, disse Axel. Não sei o nome exato do seu sequestrador, mas já ouvi uma vez. Ele é membro dos 7 pecados capitais. Você sabe sobre eles, não sabe? Sim, eu sei sobre eles. Mas por que eles me sequestraram? Não sei o motivo e não me importei muito na época. Mas posso te dizer outra coisa. Os 7 pecados capitais não foram os únicos envolvidos neste sequestro. O que você quer dizer? Então quem são os outros? Isso eu não sei. Nunca me encontrei com eles. Só ouvi o sequestrador falando sobre isso ao telefone. Mas parecia que o sequestrador estava muito bravo porque não conseguiu sequestrar você antes. Ela então passou a dar uma descrição do sequestrador para Axel. Um desenhista foi convidado, e após horas de descrição, a foto do sequestrador foi confirmada. Finalmente chegou a hora de Ellie morrer. Tenho uma última pergunta para você, disse Axel. Ela assentiu com dificuldade. Por que você me contou tudo isso? Quer dizer, você poderia ter morrido sem me contar. Eu sei que você não quer morrer torturado. Ainda vejo que seus olhos estão vivos. Você também poderia ter escondido sua filha e nós não teríamos descoberto. Mesmo que soubéssemos, eu poderia não tê-la matado. Então, por que você me ajudou? Francamente, eu também não tenho certeza. Talvez, já que estou morrendo, eu queira fazer algo certo pelo menos uma vez. Talvez eu queira salvar este mundo da destruição para que minha filha possa viver em paz. Sei que algo grande vai acontecer no futuro e os humanos podem ter que enfrentar a extinção. Você é uma das poucas pessoas que conheço que consegue chegar ao topo e tem um bom coração. Então, se eu te salvei ou até te ajudei, talvez você consiga salvar este mundo em que vivemos, em que eu vivi. Houve um longo silêncio depois que Ellie falou. Axel não sabia como responder porque apenas algumas horas atrás ele estava pronto para matar esse cara. Ok, tenha um feliz dia da morte, disse Axel e saiu da sala. Ele não queria matar Ellie pessoalmente, porque esse não era seu estilo. Ellie recebeu uma bebida que o faria dormir para sempre. Era o máximo que ele podia fazer por Ellie. Então, finalmente temos uma pista sobre esse cara. 7 pecados capitais, hein? Eu não queria mexer com eles porque seria uma dor de cabeça, mas agora parece que teremos que interferir. O que você acha disso, Axel? Francamente, não quero mexer com eles agora. Sério? Mas por quê? Já sabemos sobre o sequestrador. Posso convocar todas as minhas equipes e também pedir ajuda a Red e ao professor Carvalho. Com uma formação tão forte, não vamos perder. Há muitos mistérios em torno desta organização, mas eles não podem ser mais poderosos do que todos nós juntos, disse Blue. Você tem razão. Se todos nós unirmos nossos poderes e influência, especialmente com você, Red, e professor Carvalho, podemos destruí-los completamente. Mas esta é a minha luta, não a luta dos outros. Eu quero fazer isso sozinho. Mas por que se existe um jeito mais fácil? Axel, lembre-se de que todos nós somos parte de você. Não estamos fazendo isso por bondade ou por caridade. Estamos fazendo isso porque estamos conectados a você. Você foi quem nos influenciou e criou uma conexão conosco. Então isso também faz parte do seu poder. Eu entendo isso. Entendo mesmo, mas quero fazer isso sozinho. Red disse algo que ficou na minha cabeça. Que estou muito fraco agora e não consigo dominar toda a organização. Digo isso porque tenho orgulho ou porque tenho ego. Mas sinto vontade de fazer isso sozinho. Quero mostrar a eles que se meteram com a pessoa errada. Quero ver o desespero nos olhos deles. Quero que implorem por misericórdia quando eu tomar a decisão final. Quero sentir tudo isso e só consigo fazer isso sozinho. Bem, se você acha que isso está certo, então quem sou eu para reclamar? Só quero dizer que você tem seu backup. Agora, falando do próximo grande assunto, o que você está planejando para seu time de mercenários? Irei à Liga para pedir a Batalha das Marés e verei se eles obedecerão. Se não obedecerem, terei que pedir ajuda ao rei. Esse é um bom plano, mas lembre-se de que o rei só está te favorecendo porque ele não está em uma boa posição. Ele não hesitaria em te machucar se achasse que você não é necessário. O rei pode não ser pior que a Liga, mas também não é um anjo. Entendo. Serei cuidadoso. Outra coisa são seus pokémons. Agora, já que você vai montar um time de mercenários, precisa ter pokémons especialmente adequados para isso. Não me entenda mal, seus pokémons são fortes, mas você precisa de um especialista, sugeriu Blue. O que você quer dizer com especialista? Um pokémon que prosperaria em batalhas de maré. Considerando a situação atual, lutaremos várias batalhas de maré no futuro contra pokémons selvagens. A frequência de batalhas de maré aumentou exponencialmente e se isso continuar, a maioria dos treinadores se concentrará em batalhas de maré no futuro. Então, você precisa de uma equipe forte, pois você é o líder do grupo. O que você sugere que eu cultive? Há alguns Pokémon que me vêm à mente.
mas a maioria deles é muito difícil de encontrar e mesmo que você os encontre, eles são muito difíceis de treinar. Um dos Pokémon recentes que me vem à mente é a evolução final de Pawniard. Sua evolução final foi descoberta recentemente e a evolução final é uma habilidade muito interessante. As pessoas estão chamando-a de sobrecarga suprema. Esse é um belo nome para uma habilidade. Sim, mas também é muito bom para batalhas de maré. Você já ouviu falar? Claro que já ouvi falar disso. O Pawniard poderia ser considerado uma das espécies ameaçadas de extinção no mundo atual. Não por sua fraqueza, mas por suas mãos em forma de espada que eram caçadas pelas pessoas. Eram muito valiosas e podiam ser vendidas a preços exorbitantes. Então, naturalmente, o número diminuiu e ninguém sabia sobre sua evolução final. Sua evolução final, Kingambit, não foi uma evolução normal. Havia muitos requisitos para finalmente evoluí-lo, e isso não era definitivo. Mas o Supremo Overlord era muito bom para a batalha de maré. Basicamente, a habilidade aumentava o ataque e o ataque especial do usuário caso um dos membros do grupo fosse derrotado. Isso era muito importante nas batalhas de maré, já que muitos Pokémon morriam em guerras. Blue, eu pensei que o Kingambit tivesse sido descoberto há um bom tempo, tipo 1 ou 2 anos. Mas não ouvi nem vi nenhum treinador ou líder usando esse Pokémon. Se ele é tão bom, por que não estão investindo nele? Há muitas razões para isso. Primeiro, é muito difícil para Pawniard se tornar Kingambit. Há muitos requisitos e poucos conseguem. Mesmo que um treinador pudesse ter um Kingambit, a habilidade não é tão poderosa. Na verdade, há muitas restrições. Como que? Capítulo 739. Como o fato de que o Pokémon aliado teria que morrer para que Kingambit recebesse esse bônus. Você quer manter seus aliados vivos e agora está pensando em matá-los. Isso é contraditório. E lembre-se de que esse é o principal motivo pelo qual os treinadores não escolhem esse Pokémon. Mas por quê? Quer dizer, eu não quero que meus aliados morram, mas se morressem, isso não seria útil? Axel, você já vivenciou batalhas de maré algumas vezes, mas ainda é muito novo nisso. Você não tem muita experiência. Você está certo sobre o que disse, mas isso só se aplica quando você está no estado mental correto. Durante as batalhas de maré, sua estabilidade mental foi frequentemente desafiada. Então, para sobreviver, os treinadores também podem seguir esse caminho e matar deliberadamente seus Pokémon aliados. Você também deve se lembrar de que a palavra aliado não se refere apenas aos seus Pokémon, mas também aos Pokémon dos soldados deles. Basicamente, significa quais Pokémon seu Kingambit considera aliados. Como uma lâmpada acendendo de repente, Axel entendeu o que Blue estava dizendo. Isso basicamente significava que durante os tempos difíceis, também poderia haver brigas entre os treinadores. Outro requisito é o que o seu Kingambit considera um aliado. Se o seu Kingambit não considera outros Pokémon como aliados, essa habilidade é basicamente inútil. Portanto, seu Kingambit precisa ter algum tipo de relacionamento ou interação com outros Pokémon. Também depende do estado emocional dele. Por exemplo, se ele consegue fazer amigos mais rápido ou não, e normalmente Kingambit não faz amigos mais rápido. Ele é um Pokémon do tipo guerreiro e tem seu orgulho. Portanto, fazer amigos e se conectar emocionalmente com eles não é o seu ponto forte. Mesmo que ele faça amigos rapidamente, isso também significa que seu Kingambit está perdendo amigos e isso afetaria seu estado mental. Axel não gostou nem um pouco disso. Havia muitos Cs neste Pokémon. Outra coisa é que a quantidade de ataque e o aumento de ataque especial tem um limite. Portanto, não pode exceder um certo limite. Além disso, também está em discussão quantos aliados podem ser incorporados durante essa habilidade. Esse é o ponto principal. Se quiser mais detalhes, tem um arquivo. Enviarei para você. Se há tantos problemas com este Pokémon, por que você quer que eu escolha este Pokémon? Parece que há bons motivos para um treinador rejeitá-lo. Por causa do seu sistema. Seu sistema tem poderes mágicos. Se você pudesse aprimorar a habilidade do seu Kingambit corretamente, ele seria um aliado poderoso. Você só precisa remover todos os problemas dessa habilidade e aprimorá-la de alguma forma. Axel precisava de um tempo para pensar sobre isso. Blue não estava errado. Se Axel conseguiu, então este Pokémon seria um matador de marés. E Axel sentia que de alguma forma isso era possível. Como a habilidade do jogo dizia, o Pokémon só precisa ser derrotado, não morto. Então, havia uma grande chance de ele poder ser aprimorado dessa forma. Quanto ao que ele considera como aliados, dependeria de como Axel criaria esse Pokémon. Por fim, há um limite para o aumento de ataques e ataques especiais. Isso poderia ser resolvido facilmente se Axel conseguisse, de alguma forma, evoluir essa habilidade. Resumindo, era possível. Axel, acredito que você não tenha compreendido todo o potencial do seu sistema. Acredito que seu sistema seja capaz de fazer muito mais, mas como você nunca se concentrou nele, você não sabe. Então, deveria pensar a respeito. Eu também penso nisso de alguma forma. Porque o sistema poderia literalmente fazer qualquer coisa. Se eu fosse dar esse passo, você acha que eu deveria fazer agora? Não, não sugiro que você o compre agora. Você já tem muita coisa para fazer. Você tem muitos Pokémon jovens e também tem Pokémon como Salamence que precisariam muito da sua atenção. Você também precisa se concentrar nos seus Pokémon mais antigos. Vejo que eles estão ficando um pouco lentos para os seus padrões. Você precisa se concentrar nisso. Se quiser seguir meu conselho, não pegue um novo Pokémon até que um dos seus Pokémon atinja o nível de pseudo-campeão. Blue tinha muita experiência e até ele sentia que não estava dando tempo suficiente a todos. Então, Axel decidiu seguir o conselho. Ele decidiu que aprimoraria todos os seus Pokémon até o ano seguinte e então ganharia um novo Pokémon. Blue, é tão bom conversar com um veterano como você. Obrigado por todos os conselhos, disse Axel. Ele se sentia sortudo por ter alguém como Blue e Red para orientá-lo quando estava confuso. Blue, você pode me dar alguns conselhos sobre Salamence? Você também tem um, certo?
Isso dependeria de como você o construiu. Você quer que ele seja um especialista em ataque especial ou um especialista em ataque físico? Porque ele pode se destacar em ambos e eu não sugeriria que você se concentrasse em ambos, mesmo para você. Desenvolver um Pokémon do tipo dragão já é um processo longo, então concentre-se em apenas um. Será um agressor físico. Ok, isso é bom. Salamence pode fazer as duas coisas, daí a minha pergunta. Agora, primeiro, você terá que se concentrar na defesa e na defesa especial dele. Lembre-se, Salamence deve ser capaz de aguentar golpes por muito tempo. Você precisa fortalecê-lo, porque se um Pokémon dragão não tiver uma boa defesa, não há necessidade de ter um Pokémon do tipo dragão. Em segundo lugar, estariam sua habilidade e habilidade oculta. Concentre-se nisso e desenvolva-a. Veja o exemplo do meu Salamence. Ele evoluiu sua habilidade, onde o efeito da redução no atributo de ataque do inimigo seria mais longo, e para sua habilidade oculta, o aumento nos atributos de ataque seria maior. Isso não é só para Salamence, mas também para outros Pokémon, especialmente os do tipo dragão. Eu entendo o valor da habilidade e das habilidades ocultas, mas principalmente dos Pokémon do tipo dragão. Porque o efeito da habilidade e da habilidade oculta é maior em Pokémon do tipo dragão. Habilidade e habilidade oculta vêm de seus genes e são hereditárias. Como os Pokémon do tipo dragão eram extremamente poderosos nos tempos antigos, sua habilidade e habilidade oculta são mais fortes. Salamence também é um Pokémon pseudo-lendário. Portanto, o efeito seria ainda maior. Agora, falando de movimentos. Não vou comentar sobre isso. Cada treinador tem sua própria maneira de fazer isso. Isso dependeria exclusivamente de você. Mas posso te dar alguns conselhos como focar em movimentos como largar, morder e amassar que diminuiriam a defesa ou aumentariam a chance de recuar. Isso ajudaria Salamence, já que ele tem arrogância como habilidade oculta. Mas concentre-se na raiva dele. Quando evoluir para Salamence, não fica mais calmo como antes. Fica agitado com muita facilidade e se torna muito arrogante. Então, cuide disso. Além disso, Salamence é ideal para batalhas de maré devido à sua habilidade e habilidade oculta. Então, você também pode se concentrar nela. Lembre-se, Axel, eu tenho te dito repetidamente para se concentrar nas batalhas de maré, porque no futuro você terá que lidar com elas. Mesmo que seus Pokémon sejam bem treinados, alguns deles precisarão de ajustes finos para as batalhas de maré. Depois de conversar com Blue por algum tempo, Axel enviou uma mensagem às pessoas para que o levassem à ilha de Aeus. Como Axel e sua equipe haviam feito muitas contribuições sobre esta ilha para a região de Canto, ele tinha passe livre para ir lá quando quisesse. Caso contrário, ele já havia perdido o voo 2 vezes e eles ainda estavam interessados em levá-lo para a ilha. Antes do fim da noite, Blue foi até ele e disse que Ellie havia morrido silenciosamente. Axel pegou o papel amassado onde havia escrito os detalhes da filha de Ellie e lhe contou sobre a situação. O que você quer fazer a respeito? Você quer tomar alguma atitude? Perguntou Blue. Uma filha não deve arcar com os crimes do pai. Portanto, não tomarei nenhuma providência a respeito. Você pode garantir que ela seja devidamente cuidada? Também não quero que ela se identifique com uma causa que me lembre de Ellie e do sequestro. Eu cuido disso. Não se preocupe. A mente de Axel pairava sobre Kingambi e suas capacidades. Axel havia dado um tempo para Salamence se acostumar com seu novo corpo, pois um Pokémon do tipo dragão levaria algum tempo para se preparar após sua evolução final, porque seria uma mudança completa em seu corpo. Agora, ele achava que ele estava pronto para lutar e treinar novamente. No entanto, ele não tinha tempo para planejar o treinamento naquele momento. Precisava se preparar para o voo de amanhã. O tempo de voo foi de cerca de 2 dias e ele teve tempo suficiente para decidir o regime de treinamento no próprio avião. Harry estava tendo um dia problemático hoje. Ele estava na ilha de Aeus havia pouco mais de um mês e parecia não haver progresso. Ele também foi repreendido por seus superiores por ser o único presente quando Axel e a equipe chegaram. Harry sabia com certeza que Axel e a equipe tinham descoberto algo no outro lado, onde ninguém podia ir até agora. Mas como Axel e sua equipe não cooperaram com eles adequadamente, ele não conseguiu descobrir. Axel disse algumas coisas úteis a ele, mas sabia que havia algo mais. Então, quando Axel disse que chegaria sozinho sem sua equipe, Harry ficou animado. Ele estava de férias porque ninguém podia ficar aqui por muito tempo. Mas ele solicitou pessoalmente aos seus superiores que viesse aqui neste momento em que Axel estivesse aqui. Ele queria saber o segredo. Mas aquele garoto maldito teve que ser sequestrado, gritou Harry e bateu com a mão na mesa. A mesa era excepcionalmente dura e feita de materiais desconhecidos, mas ainda assim rachou um pouco no meio. Harry estava realmente frustrado. Ele não queria ficar ali por muito tempo porque odiava aquele lugar, mas agora ele não podia falar e negociar com Axel. Então ele recebeu a boa notícia de que Axel estava salvo e que viria para cá em breve, mas Axel cancelou novamente. Não havia problema algum em arranjar um avião para buscar Axel novamente. Bastava um toque no celular, mas ele ainda estava com raiva. E agora, depois de alguns dias, ele recebeu novamente a mensagem de que Axel estava voltando. Ele não queria ter esperanças, mas começou a planejar como falar com Axel. Axel tinha um grande número de reservas, então não podia forçá-lo a fazer nada. Mesmo assim, sentia que poderia tirar algo daquilo. Quando soube que Axel já estava no avião, foi-lhe confirmado que seu plano poderia começar. Capítulo 740. Olá, Harry, é bom ver um rosto familiar aqui, disse Axel enquanto apertava a mão de Harry. Harry tinha um sorriso característico no rosto, como se tivesse sido treinado para isso durante anos. Axel percebeu imediatamente que ele tinha algo planejado e Axel não gostou disso. Axel, é tão bom ver você de novo. Venha, venha aqui.
Vamos tomar uma bebida primeiro, convidou Harry humildemente para Axel. O local tinha muitos prédios agora, e a maioria das tendas havia sido substituída por esses prédios. Axel ficou surpreso com o enorme progresso da liga em cerca de 4 meses. Na verdade, Axel estava lá depois de 6 meses. Ele ficou naquela sala por mais de um mês. Harry havia planejado um jantar suntuoso com todas as bebidas boas que pudessem oferecer. Agora Axel tinha certeza de que algo ruim iria acontecer, pois seu relacionamento com a liga não era dos melhores. Então, quais são seus planos aqui? Por quanto tempo você quer ficar desta vez? Perguntou Harry. Não sei, mas não mais que um mês. Acredito que meu trabalho aqui estará concluído antes disso. Para onde você iria? Para o lado norte? Perguntou Harry. Axel ia responder que estava indo para o leste e depois para o norte, pois queria recuperar seus pokémons, mas naquele momento ele ouviu uma voz. Axel percebeu que aquilo havia sido inserido diretamente em seu cérebro. Isso significava que se tratava de uma comunicação telepática. A voz apenas disse, venha para o norte. Seus pokémons estão aqui comigo. Axel sabia quem falava em sua cabeça. Então ele deu a mesma resposta. Eu só irei para o norte. Você pode me dizer o motivo disso? Tenho que me justificar diante da magnitude das minhas ações? Perguntou Axel. Harry era da liga e sabia que Harry não tinha os melhores interesses para ele. Não, não precisa. Só perguntei para conversar. Aliás, já que você veio sozinho, pretende ir sozinho também ou precisa da minha ajuda para mandar alguém? Porque se você está planejando ir sozinho, eu não aconselho. Aquele lugar é o mais perigoso da ilha e você também sabe como é difícil se deslocar por lá. Ah, não precisa se preocupar tanto comigo. Blue também estava interessado nesta ilha do lado norte. Então, ele está vindo pessoalmente para cá para ser meu parceiro nesta jornada. Acredito que posso garantir minha segurança com ele comigo. Harry se amaldiçoou interiormente por sua má sorte. Se Harry dissesse que mesmo com Blue, Axel não estaria seguro, não só estaria dizendo errado, já que Blue é o ex-campeão e um dos treinadores mais fortes do mundo, como também duvidaria das capacidades de Blue, o que ele não queria fazer. Ele sabia o quão brutal Blue realmente era. Ele podia parecer uma pessoa calma por fora, mas era uma fera diferente por dentro. Então ele se manteve quieto. Bem, se o antigo campeão da região de Canto quer ajudar você, então não tenho nada a dizer. Axel, quero dizer uma coisa e espero que você me ajude nisso. Isso dependeria do seu pedido. Passei anos nesta ilha tentando descobrir o que acontece no lado norte. Dizem que o lugar é cheio de perigos. O mundo está se tornando perigoso a cada dia, e acredito que o lado norte contém a resposta para as nossas perguntas. Então, se você descobrir algum segredo, pode compartilhá-lo comigo? O que eu receberia de você se fizesse isso? Por que não te pergunto? O que você quer de mim e da liga? Quero que vocês não sejam meus inimigos. Quero que não interfiram no meu trabalho. Podem fazer isso? O que você quer dizer? Quando foi que eu fiz isso? Não estou falando de você, mas da liga. Estou falando do Gerard. Francamente, ele tem sido um pé no saco há muito tempo e eu também tenho o meu limite. Então, você consegue fazer isso? Não se dê ao trabalho de responder. Eu sei que você não pode. Então, por favor, me deixe em paz. Obrigada pela hospitalidade, mas já vou indo. Normalmente Axel não teria reagido daquela forma, mas depois do sequestro, sua paciência não era das melhores. Ele vinha guardando essas emoções há muito tempo e só queria atacá-los com elas. Ele foi até o local onde os treinadores de canto estavam hospedados. O local era dividido entre as regiões para evitar brigas. A liga estava na posição mais central. Blue tinha trabalho. Então ele viria amanhã. Eles planejavam explorar o lugar amanhã. Axel estava obviamente surpreso que Lucario pudesse falar com ele por teletransporte. Era um Pokémon de nível divino, mas não era um Pokémon psíquico. Conversar de uma ponta a outra da ilha era algo enorme. Axel tinha muitas perguntas a fazer a Lucario. Ao começar a treinar a aura com a ajuda da Pedra Dourada, ele tinha muitas coisas que queria esclarecer. Toque, 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 toque. Axel abriu os olhos, visivelmente irritado com a batida. Olhou para o relógio e percebeu que havia dormido demais naquele dia, mas ainda estava irritado com a batida. Foi até a porta e a abriu. Blue, o que você está fazendo aqui tão cedo? Perguntou Axel. Ah, eu simplesmente não consegui me controlar explorando o novo lugar e conhecendo o Pokémon do primeiro mestre Pokémon. Agora vamos lá. Saia e prepare-se. Vamos explorar, disse Blue, e disse que esperaria por Axel lá fora. Ele fez sua rotina matinal e depois saiu. Também chamou seus Pokémons para que pudessem relaxar. Blue, a viagem vai levar algumas semanas ou até um mês. Você sabe disso, certo? Sim, eu quero. Mas já fazia tempo que eu não partia para uma aventura como essa. Também quero falar com o Lucario. Quero ver o quão poderoso ele realmente é. Ele? Achei que normalmente você dizia aquilo para os Pokémons. Sim, eu e outros também. Mas como ele já é um Pokémon de nível divino, ele merece algum respeito. Agora vamos vestir nossos trajes e vamos embora. Axel pediu a Blue que fossem devagar. Ele também queria treinar seus Pokémon e queria alguns conselhos de Blue. Blue não estava muito confortável com o traje. Eles haviam pesquisado bastante para torná-lo confortável, mas ainda havia necessidade de algum progresso. Axel, por outro lado, não tinha reclamações. Ele usava o traje havia 4 meses. Portanto, não precisava se preocupar com isso. Eles começaram a andar lentamente, conversando e depois discutindo sobre suas vidas. Esta foi a primeira vez que Axel teve a chance de conversar tanto com Blue. A maioria das coisas que Blue falava eram sobre Gary. Sendo pai pela primeira vez, Blue estava muito orgulhoso de ter um filho como Gary. O Gary começou a correr há alguns meses. Ele era muito mais rápido que Ash. Então eu poderia passar isso para o Red. Hahaha. Mesmo com apenas 1 ano de idade, Gary e Ash já eram rivais.
Até seus pais eram rivais, então isso parecia um problema hereditário. Axel, vamos acelerar um pouco. Vamos montar em nossos pokémons, sugeriu Blue. Vamos lá. Levaremos mais de 10 dias para chegar lá, mesmo com nossos pokémons, e também teremos que fazer algumas paradas. Então vamos lá. Axel chamou Gogoat enquanto Blue chamou Arcanine. Vamos ver quem será o primeiro, disse Blue e começou a montar seu Arcanine. Blue, por que não descansamos aqui? Já vai escurecer. Precisamos montar acampamento, sugeriu Axel. Sim, vamos lá. Estou um pouco surpreso. Senti muitos Pokémon por aqui, mas nenhum deles ousou nos atacar. Entendo, já que Arcanine é um Pokémon campeão, mas surpreendentemente também havia alguns Pokémon campeões por perto. Deve ser porque o Lucario deu ordens a eles. O Lucario é tipo o chefe desta ilha. Ele me deu uma mensagem telepática ontem para vir aqui. Então, ele já deve saber que estamos aqui. Esse Lucario está ficando cada vez mais interessante. Quero muito conhecê-lo. Axel acendeu a fogueira e depois prepararam comida. Blue e Axel trouxeram muitas coisas para esta viagem. A velocidade deles era maior do que quando Axel esteve aqui antes. Isso ocorreu principalmente porque Axel sabia que não corria perigo algum ali. Eles conversaram sobre família e outras coisas e foram dormir. De manhã cedo, Axel chamou todos esses Pokémon antes de dormir. Eles também estavam com câmeras dentro das bolas. Blue também conversou com seus Pokémon ontem e deu alguns conselhos a alguns deles. Axel foi o primeiro a acordar. O que ele odiava em uma aventura como essa era o problema do banheiro. Ele não tinha uma fonte estável de água e também não tinha um banheiro estável. Ele fez suas tarefas matinais e também descobriu que Blue também havia acordado. Axel já havia feito chá para os dois. Blue, por que você não avalia meu Salamence primeiro? Quero ver o que você acha dele, disse Axel e chamou Salamence perto deles. Salamence, faça todos os movimentos que você conhece e dê o seu melhor. Não se preocupe, você pode descansar quando quiser. Salamence começou a mostrar todos os seus movimentos. Primeiro, usou seus novos movimentos do tipo voador e mostrou os que havia dominado até o nível 40 e por fim, outros movimentos. Devo dizer que você está no caminho certo. Até eu estou surpreso com a defesa do seu Salamence. Certamente tem uma boa base. O que lhe falta agora são os movimentos complementares e uma boa estratégia de batalha. Sei que você está pensando em usá-lo como um atacante físico, mas, francamente, ele também poderia se defender de muitos dos seus golpes. Posso ver que suas cristas são quase perfeitas. Como você fez isso? Axel continuou explicando a jornada de sua habilidade e o domínio de habilidades ocultas e como ele foi capaz de dominar completamente ambas. Estou dizendo mais uma vez, vocês não estão usando o poder do sistema como deveriam. Agora vamos para Salamence. Acho que movimentos como substituir e descansar seriam ótimos. Já que você está focando em ataques físicos, também deveria focar na velocidade. A maioria dos treinadores e também dos Pokémon não se concentram em velocidade, mas velocidade é vital em batalhas de maré. Seria uma questão de vida ou morte em certas situações. Portanto, tempo de reação rápido e velocidade também são vitais. Não vou te dar dicas de como desenvolver sua Salamence. É algo pessoal, tanto para você quanto para ela. Capítulo 741. Enquanto conversavam, Lucario estava treinando seu novo movimento esguicho de água e aquamício. Ele havia aprendido ambos os movimentos há algum tempo e precisava subir o nível 1 deles para o nível 40 para subir de nível. Era uma condição difícil, mas Axel achou que era razoável. Ele não usaria Lucario na região de Johto. Até lá, Lucario já estaria no nível pseudo-rei ou no nível rei. Portanto, ele não precisava avançar agora. Jin. O aquamício de Lucario atingiu o nível 20. Lucario, descanse um pouco primeiro e depois use o movimento enquanto usa jato aquático e agilidade ao mesmo tempo. A velocidade aumentaria bastante. Quero ver se você consegue controlar a velocidade, comentou Axel. Lucario fechou os olhos e moveu o corpo um pouco. Até então, ele podia usar agilidade 2 vezes, mas só usou uma vez para testar a nova teoria. Então, olhou para o céu e soltou um rugido alto. A água em movimento envolveu seu corpo enquanto avançava com uma velocidade impressionante. Talvez fosse a velocidade máxima que Lucario já havia alcançado. Ele avançou e caiu no chão. Não conseguia controlar a velocidade. Não se preocupe. Combinar movimentos não é tão fácil. Você tem que se acostumar. Vá com calma, sugeriu Axel. Para um Pokémon de nível incomum, era difícil combinar 2 movimentos ao mesmo tempo. Axel não só queria que ele tivesse uma boa velocidade, mas também um bom tempo de reação. Isso levaria algum tempo. Ok, pessoal. Descansem um pouco. Vamos continuar nossa jornada. Os Pokémons haviam treinado e agora precisavam de comida e descanso. Axel deu-lhes comida e começou a se mover. 2 de seus Pokémon estavam treinando com muita urgência no time de Axel. Na verdade, eram 3. O primeiro era Mamoswine. Estava muito perto de alcançar o nível 2 de rei. O progresso de Mamoswine tinha sido bem lento. Isso não era por falta de treinamento. Pelo contrário, era um dos Pokémon mais dedicados do time. A razão pela qual demorou tanto para atingir o nível 2 foi devido ao poder ancestral. Outros Pokémon como Charizard também tinham o movimento poder ancestral, mas não estavam se concentrando neles. Axel também sabia que assim como o poder oculto levaria muito tempo para atingir 100%. Mas Mamoswine estava determinado a atingir 100% de poder ancestral. Metade do seu tempo de treinamento foi usado para treinar esse movimento, e mesmo depois de meses de treinamento, ele só o dominou até 80%. Charizard ainda estava em 35%. Essa foi uma diferença enorme. No entanto, Axel não estava preocupado com isso. Axel tinha muitos Pokémon no momento. Havia Pokémon como Slowking que poderiam substituí-lo se ele precisasse, e não era como se ele fosse usá-lo em batalhas de ginásio tão cedo. Outro Pokémon que estava
estava determinado a se aprimorar era Venusaur. Venusaur estava muito perto de atingir o nível 2 e queria chegar lá o mais rápido possível. Ele vinha aprimorando seus movimentos, e alguns deles tiveram efeitos interessantes. Axel não o havia usado em nenhuma batalha depois de atingir o nível 1 do Rank Rei, mas sabia que seria muito valioso nas batalhas de maré. Por fim, o Pokémon que estava determinado a subir de nível era Pidgeot. Com algumas palavras gentis de Axel, ele havia recentemente subido de nível para o nível Rei. Pidgeot não pretendia subir de nível tão rápido, pois queria vencer a competição familiar, mas Axel garantiu que Venusaur alcançaria o nível 2 em 7 meses. Agora, mais de um mês havia se passado e ele queria ser o mais forte possível. Axel olhou para as estatísticas do Pidgeot desde que ele subiu de nível. Nome do Pokémon, Pidgeot. Apelido do Pokémon, Flap. Rank do Pokémon, Rei, nível 1. Habilidade, olhos aguçados, dominado. Habilidade oculta, grandes bicadas, 100%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 8.000. Ataque, D mais agilidade, C. Defesa, é mais ataque especial, D. Defesa especial, D. Embora tivesse alcançado o posto de rei há um mês, havia progredido bastante bem. Primeiro, havia criado seu movimento pré-domínio. Cavaleiro da Tempestade. O usuário a descreveria como uma tempestade estrondosa com ventos violentos e furacões. A área de efeito é de cerca de 15 metros concentrada e 15 metros não concentrada. A velocidade e o tempo de reação do usuário aumentariam rapidamente durante esse período, e ele também poderia manipular levemente todos os ventos. Este movimento de domínio era muito diferente e também muito perigoso. Normalmente, o movimento de domínio tem a forma de uma esfera concentrada em uma única área, mas este movimento é espalhado. O movimento também era muito perigoso, pois Pidgeot convocava furacões e tempestades com trovões para atacar. Parecia muito intimidador. Pidgeot também melhorou alguns de seus movimentos. Seu novo movimento Asas Elétricas também era muito interessante. O movimento era especialmente bom para ser usado contra Pokémon do tipo voador, e ele o usaria durante batalhas aéreas na maré. Enquanto Axel e Blue montavam em seus Pokémon, Pidgeot queria voar por aí com sua nova armadura aprimorada. A armadura presenteada pelo sistema também recebeu uma atualização ao atingir o nível de rei. Eles ficaram mais pesados e a gravidade ao redor da armadura também aumentou consideravelmente. No início, Pidgeot não conseguia voar direito enquanto a usava, mas agora estava se acostumando. Estava progredindo. Axel estava preocupado que ele pudesse se machucar por causa da armadura. A armadura estava sendo presenteada pelo sistema, mas ele tinha suas preocupações. Então, ele deixava médicos e enfermeiros examinarem seu corpo regularmente. Mesmo depois de atingir o nível de rei, ele notou que seu corpo estava ficando estranhamente mais forte devido à armadura. Até os médicos ficaram surpresos. Então, o que os médicos disseram? Perguntou Blue enquanto montavam em seus Pokémons. Os médicos disseram que a armadura está modificando lentamente o corpo. Não apenas as asas, que mudaram um pouco de formato, mas também o corpo. As asas estão ficando menores e mais concentradas em algumas partes, e maiores e mais largas em outras. Os médicos também disseram que o corpo está sendo modificado de uma forma estranha. Mas devido a essa modificação, Pidgeot é capaz de voar mais rápido e por mais tempo, e seu tempo de reação também aumentou muito. E isso continuaria a aumentar se eu usasse essa armadura. A função da armadura mudou um pouco, pois ficou mais difícil para Pidgeot empunhá-la, e conversei com o médico novamente. O médico ficou surpreso mais uma vez, porque quando um Pokémon atinge o nível de rei, fica mais difícil mudar a forma e o tamanho do corpo. Mas esta armadura estava fazendo isso. Então é basicamente uma boa notícia. Sim, e isso está me deixando com medo de usar a armadura feita de energia de Aeus em Charizard, suspirou Axel. A armadura mudou o corpo de Pidgeot para melhor, mas isso também assustou Axel, que não queria usar a armadura feita pela Liga em Charizard. Um dos objetivos de virem para cá antes era usar a energia de Aeus presente em seus trajes e usá-la para criar armaduras e armas para seus Pokémon. A Liga receberia uma certa porcentagem da energia como pagamento. Era bom que Pidgeot estivesse ficando mais forte, mas isso era basicamente uma bênção do sistema. Surgiu a possibilidade de o corpo de um Pokémon mudar enquanto usava a armadura continuamente, e Axel não tinha a mínima confiança na Liga. Então Axel não disse à Liga para fazer armaduras corporais completas para seus Pokémon. Ele escolheu outro caminho, como algumas armas ou armaduras para partes do corpo, e decidiu que seus Pokémon não usariam essas armaduras até que estivessem fortes o suficiente. Depois de correr por 3 dias, eles finalmente chegaram à colina dos Shinotiks. Axel já havia destruído e matado muitos deles antes e estava pronto para mais uma vez. Ele já havia contado a Blue sobre isso, e Blue estava interessada em lutar com eles. A sinergia desses Shinotiks era insana. Axel teve muita dificuldade com seu time para derrotá-los, mas com um pouco de sorte, eles conseguiram a vitória. O lugar onde viviam era muito icônico. A montanha e de dentro havia uma passagem para a Toca do Dragão. Era um local muito bom para qualquer ataque. Era por volta da manhã quando chegaram àquele lugar. Axel e Blue estavam prontos para qualquer coisa que esses Shinotiks trouxessem, mas por alguma razão estranha, não houve ataque deles. Eles estavam olhando para eles, mas não com hostilidade. Ei, por que eles não estão atacando? Talvez Lucario tenha dito que lhes deu ordem para não atacarem. Isso é muito chato. Eu queria muito lutar com eles. Bem, vamos entrar. Quero conhecer aquele campeão de nível Salamense, disse Blue. Eles começaram a se mover lentamente em direção à Toca do Dragão.
Blue já conseguia avistar a enorme estátua de Salamence. Era muito intimidante de se olhar. Blue percebeu que eles já haviam sido avistados ali e que os Pokémon os aguardavam. Ao chegarem ao portão, a estátua parecia muito mais animada e intimidadora. Ao contrário de outros locais com recursos, a Toca do Dragão estava bem ali, e nem sequer estava escondida. O portão se abriu de repente sozinho, e os dois entraram. Axel chamou Pidgeot para sua esfera mestra. Por algum motivo, o lugar emanava uma aura sinistra. Parecia perigoso. Devia ser por causa de todos os Pokémon do tipo dragão que viviam ali. Axel não precisava vir aqui, mas como estava vindo para esta ilha, queria visitar este lugar. Capítulo 742 e 743. Faz muito tempo, Axel disse uma voz estrondosa do lado de fora. De repente, um grande Pokémon azulado veio voando em direção a eles. Blue estava interessado neste Salamence. Seu Salamence também era um Pokémon de nível campeão. Ele estava sendo competitivo e queria ver o quão bom este era. Obrigado, Salamence. É um prazer conhecê-lo novamente. Vim aqui para conversar com seu chefe, disse Axel enquanto conversava alegremente com o chefe do lugar. Ah, eu sei. Recebi a mensagem do líder. Se quiser encontrá-lo urgentemente, pode ir. Não vamos impedi-lo, disse Salamence. Blue ficou surpreso ao ver o comportamento de Salamence. Pokémon do tipo dragão eram muito arrogantes e tinham ego. Mas o líder do covil deste dragão seguiu as ordens de Lucario com uma expressão feliz. Se você veio aqui, pode me mostrar o progresso do seu Bagon. Quero ver o quanto ele cresceu, disse o líder. Enquanto isso, os outros membros da tribo também vieram conversar com Axel e Blue. Axel causou uma boa impressão neles e eles ficavam felizes em ver um rosto novo de vez em quando. Havia vários Bagon, Shelgon e Salamence. Talvez fosse a primeira vez que Blue via um número tão grande de tribos de Pokémon dragões. Ele já tinha visto outras tribos Salamence, mas eram muito pequenas, consistindo de apenas 5 a 10 Pokémon com um líder. Mas ali, havia centenas deles. O lugar também era muito grande. Blue simplesmente não conseguia ver o fim. Claro, posso chamar todos os meus Pokémons aqui? Perguntou Axel. Salamence não teve problema com isso e chamou todos os seus Pokémons. Quem ficou muito animado para sair foi Charizard. Assim que saiu, deu um rugido alto para anunciar sua presença. Roar. O rugido foi tão alto e violento que os ventos começaram a soprar, balançando os cabelos de Axel. O chão tremeu e os pequenos Pokémon tiveram que fechar os olhos para se defender. Ah, você tem um Charizard poderoso. Posso dizer que ele é bem treinado, disse Salamence. Pai, posso brigar com esse idiota? Idiota. Quem você está chamando de idiota? Disparou Salamence. Mas Charizard não estava olhando para Salamence. Estava olhando para Axel. Pai, esse idiota também é surdo? Salamence não aguentou todos os insultos e estava pronto para atacar. Calma, grandão. Por que você está bravo com uma criança? Se quiser brigar, eu tenho alguém perfeito para você, disse Blue. A concentração de Salamence estava agora em Blue. Ficou interessado em Blue no momento em que o viu. Talvez Blue não fosse um treinador comum. Ele parecia excepcionalmente forte. Temos tempo para tudo isso. Mas primeiro, Salamence, você quer fazer o teste de novo? Perguntou o líder do Salamence de Axel. Axel olhou para Salamence se queria fazer o teste novamente. Roar. Ele rugiu dizendo que estava sempre pronto. O líder ficou feliz em ver sua confiança. Ele tinha toda a natureza e comportamento de um bom Pokémon do tipo dragão e estava muito feliz por Salamence estar com Axel. Ok, então vamos começar, disse o líder enquanto todos os Pokémon abriam espaço para Salamence e o líder. O teste foi dividido em duas partes. Primeiramente, o Salamence de Axel teve que suportar a aura e a pressão do líder o máximo que pudesse, e então, para o segundo teste, o Salamence de Axel usaria um ataque contra o líder. O teste era muito simples e Salamence já havia impressionado o líder antes. O líder queria ver o quão poderoso ele havia se tornado agora. Você está pronto, garoto? Perguntou o líder. Roar. Salamence imediatamente usou curva de defesa e defesa de ferro para aumentar sua defesa por uma boa margem. Pessoalmente, Axel sentiu que esses dois movimentos não eram necessários. Esses dois movimentos não aumentavam a defesa especial. Apenas a defesa do usuário e o ataque de aura eram principalmente de natureza especial. É claro que esses dois movimentos teriam um efeito geral no aumento de sua defesa geral, mas não seriam muito úteis. Bang! O chão rachou com a pressão e o corpo de Salamence também caiu, mas não caiu. Ele se segurou. Como havia dominado sua habilidade e habilidade oculta, e suas cristas eram perfeitas antes da evolução. Sua defesa era muito alta e ele podia suportar muitos golpes em comparação com outro Salamence. A cada 20 segundos, o líder aumentava a pressão e Salamence conseguia resistir por 80 segundos, o que era um grande salto em seu poder. Descanse um pouco e continuaremos a próxima fase do teste. Você melhorou muito e sua base é sólida. Você pode ser um dos Salamence mais talentosos que já vi, comentou o líder. Axel e Salamence se esforçaram muito. Então, quando o líder disse algumas palavras positivas, eles não ficaram surpresos nem felizes. Apenas sentiram que mereciam. Salamence teve tempo para descansar e se preparar. Para esta rodada, o líder avaliaria seu poder de ataque. Então, Salamence partiu para seu ataque mais poderoso. Era espancar, mas havia mais. Primeiro, ele usou Dança do Dragão para aumentar seu ataque e velocidade e o usou 2 vezes. Esse era o limite de Salamence até então. Após usá-lo, ele soltou um rugido enorme, com todo seu corpo envolto em luz branca. Então, avançou e bateu a cabeça no corpo do líder. O líder era um Pokémon de nível campeão. Portanto, não havia sofrido nenhum dano, mas o líder ficou surpreso com o poder de ataque deste Salamence. Era apenas um Pokémon de nível incomum, mas o poder daquele ataque era altíssimo. Espancar havia subido para o nível 45.
Quando chegou ao nível 45, o sistema informou que o usuário poderia soltar e usar todo o seu poder. Axel não entendia o que aquilo realmente significava, mas depois de treinar por algum tempo, percebeu o quão poderoso o movimento havia se tornado. Agora, quando um Pokémon usa o movimento espancar, ele não para até ficar confuso. Essa era a principal desvantagem do movimento, mas seu poder seria maior do que outros movimentos do tipo físico. Quando a descrição dizia que o usuário podia soltar, significava que ele não precisava se preocupar com sua própria saúde e ferimentos ao usar esse movimento. Então, quando Salamence agiu pela segunda vez, usou todo o seu poder sem se importar com a defesa. Mesmo que o Pokémon esteja enfurecido ao usar esse movimento, seu instinto básico ainda o impedirá de usá-lo com força total, pois tem medo de se machucar. Mas esse não foi o caso de Salamence. Bang! O poder deste ataque foi quase o dobro do primeiro e desta vez, Salamence também ficou muito ferido. Então, não continuou. Saiu da fase de fúria. Enquanto isso, o líder ficou estupefato com o poder do ataque. Esse era o poder que um Pokémon de nível incomum deveria ter. Se Salamence lutasse contra um Pokémon que não fosse do tipo dragão, seria capaz de derrotar facilmente um Pokémon de nível raro e talvez até mesmo empatar com um Pokémon de nível elemental. Como Salamence estava ferido, o líder disse aos membros da tribo para cuidarem de Salamence e curá-lo. Seu Salamence levará um dia para ficar completamente curado. Até lá, por que você não fica conosco e pode partir amanhã? Sugeriu o líder. Axel e Blue não tiveram problema em passar um dia neste lugar. Blue estava muito interessado em como sua tribo se formou e tinha muitas perguntas. Para sua sorte, este líder gosta de se gabar de suas realizações. Então, o líder começou a explicar tudo. Axel, quando observei seu Salamence, percebi que ele aprenderia Meteoro do Dragão. Se estiver interessado, posso ensinar esse movimento ao seu Salamence, disse o líder. Não tenho problema com isso, mas não posso deixar Salamence aqui com você. Quanto tempo levaria para ele aprender o movimento? Com o talento do seu Salamence, levaria de 5 a 7 dias. Ele pode até aprender em menos dias, disse o líder. Se fosse uma semana, Axel não teria problema. Salamence era apenas um Pokémon de ranking comum e era muito jovem. Então, deixá-lo ali para treinar não foi uma escolha sábia. Axel precisava cuidar dele pessoalmente até que pudesse se virar sozinho. No entanto, por dentro, Axel salivava com a proposta. Meteoro do Dragão já era um movimento muito poderoso, mas poucos Pokémon do tipo dragão conseguiam aprendê-lo. Se soubessem o movimento como o movimento de ovo, poderiam aprimorá-lo, mas, na maioria das vezes, os Pokémon do tipo dragão não conseguiam aprendê-lo. Mas o líder estava dizendo que Salamence conseguiria. Tenho uma proposta para você. Se estiver interessado, eu a contarei, disse o líder. Não há mal nenhum em ouvir. Então, o que é? Sou o líder desta tribo, mas estou ficando velho. Acredito que minha vida acabaria depois de mais algumas décadas. Para um velho como eu, meu objetivo agora é encontrar um bom sucessor. Espere, disse Axel. Se eu estiver certo sobre o que você vai me dizer, então eu teria que recusar. Você é um Salamence poderoso, mas se quer que meu Salamence seja o próximo líder, então esqueça. Não posso deixá-lo ficar aqui a vida toda. Não, você pensou errado. Claro, eu sei que você não deixará seu Salamence ficar aqui a vida toda. Deixe-me continuar minha história. Como um dragão velho, quero ter um sucessor. Não é como se não houvesse Salamence talentosos e trabalhadores na minha tribo. Na verdade, existem algumas delas que poderiam ocupar o meu cargo no futuro. Mas são pouquíssimas as que são tão boas quanto a sua Salamence. Na verdade, só existe uma delas e pela minha experiência, a sua Salamence é ainda melhor que ela. Eu já lhe disse minha posição, disse Axel novamente. Eu sei. Não estou dizendo ao seu Salamence para ser o líder da minha tribo. Não posso pedir isso. Mas quero que ele seja o guardião da minha tribo. O futuro guardião, para ser mais específico. O que é um guardião? Assim como o nome sugere, o guardião é aquele que protege a tribo em momentos de necessidade. Mas meu Salamence não estará aqui para sempre. Estará em outros lugares do mundo, disse Axel. É por isso que ele seria chamado de guardião e não se preocupem com onde ele esteja. Eu tenho os meios para teletransportá-lo e alertá-lo do perigo em momentos de necessidade. Também quero propor um casamento entre o seu Salamence e o futuro líder da tribo. O líder precisa de um herdeiro, e nada melhor do que ter um herdeiro do que o seu Salamence. Capítulo 744. Saiba que eu não posso decidir todas essas coisas. Se ele será seu guardião ou não, dependerá exclusivamente de Salamence. Se ele não quiser, não posso forçá-lo. Em relação ao casamento, Salamence é muito jovem agora. O conceito de casamento nem sequer lhe passou pela cabeça, então por enquanto terei que recusar. Mesmo que ele queira se casar, caberá a ele escolher com quem se casará. Não o forçarei. Axel foi muito claro sobre isso. Embora alguns de seus Pokémon estivessem na categoria de Rank Rei, eles ainda eram muito jovens para sequer pensar em casamento e Salamence tinha acabado de sair da fase de bebê. Então, ele nem se deu ao trabalho de cogitar essa possibilidade. Entendo. Mas caso ambos decidam se casar e ter filhos, onde as crianças cresceriam? Nesta ilha ou no mundo exterior? Perguntou o líder. Isso também dependeria dos pais e da decisão deles. Não direi nada e agradeceria se vocês também não interferissem nesse assunto, disse Axel. Eu também não vou interferir. Agora, se Salamence concordar em ser o guardião da minha tribo, ele será generosamente recompensado. Recompensa? Que tipo de recompensa? Tem um movimento pessoal que desenvolvi ao longo dos anos. Na verdade, veio do meu pai, ele herdou do pai dele, e assim por diante.
Ao longo das gerações temos tentado aprimorar esse movimento, e posso dizer com orgulho que ele pode ser o movimento do tipo dragão mais poderoso que você já ouviu falar. O líder tinha o hábito de se gabar, especialmente quando se tratava de Pokémon do tipo dragão. Então, Axel não estava tão esperançoso, mas ainda era uma técnica nova e como vinha sendo desenvolvida há tantas gerações, devia ser muito boa. O líder começou a falar sobre sua tribo. Blue tinha muitas perguntas sobre o habitat de Salamence e também queria desafiar o líder com seu Salamence. Mas o líder não queria lutar por algum motivo estranho. Blue também não insistiu para lutar. Da última vez, Axel não teve muito tempo para explorar o lugar, mas desta vez teve. Então, ele foi ver como a tribo vivia. O lugar era muito fascinante. Os jovens Bagons também estavam muito curiosos sobre ele e seus Pokémon. No dia seguinte, Salamence estava completamente curado e agora estava pronto para lutar novamente. O teste anterior havia despertado seu espírito para desafiar o jovem Salamence e chegar ao topo. Salamence, vem aqui. Tenho algo a lhe dizer, disse Axel. Primeiro, ele disse sobre o movimento meteoro do dragão que o líder o ensinaria. Mas a resposta que ele recebeu de Salamence foi muito surpreendente. Ele não queria fugir dele. Axel disse que ele teria que ficar ali por uma semana para aprender e quando isso acontecesse, Axel estaria longe para se encontrar com Lucario. Isso mostrou a quantidade de confiança e dependência que Axel tinha em Salamence. No entanto, um dia ele precisava crescer e se tornar independente. Então, ele o convenceu a treinar, pois isso o ajudaria a crescer. Demorou um pouco, mas depois de receber incentivo de outros Pokémon, ele decidiu treinar aqui por uma semana. Axel não achou que fosse o momento certo para contar a Salamence sobre o casamento. Ainda era uma criança e nem queria deixar Axel naquele momento. Ele também disse ao líder para não contar nada a Salamence sobre ser um guardião naquele momento. Ele faria isso no futuro. A próxima parada foi a travessia de água onde os Guiarados viviam. Este também era o lugar onde ele havia deixado Guiarados para treinar. Lucario havia dito que todos os seus Pokémon estavam lá naquele momento, então ele não sabia se Guiarados estava lá ou não. Mesmo assim, ele tinha esperança de encontrar seu velho amigo depois de tanto tempo. O lugar não era muito longe, mas levou um dia inteiro para chegar lá. Quando chegaram lá, já passava da manhã de mais um dia. Blue e Axel ficaram surpresos ao ver que todos os Guiarados os encaravam, mas não era um olhar de vingança ou raiva. Pareciam estar esperando que eles viessem a qualquer momento. Pareciam estar informados de sua chegada. Bem-vindos, Axel e seu amigo. Estávamos esperando por vocês. O líder já nos avisou que vocês viriam agora mesmo, disse o líder dos Guiarados. Este Guiarados era poderoso demais para Axel, mas para Blue, era muito interessante ver um Pokémon assim na natureza. É um prazer te ver de novo também. Lucario pode já ter me avisado, mas estou aqui para encontrá-lo e também para levar meu Guiarados de volta. Então, onde ele está? Já está com Lucario? Perguntou Axel. Ah, não. Ele está aqui conosco. Mas agora, ele entrou em uma competição de natação com os amigos. Ele volta em poucos minutos. Ah, posso esperar. Então, me conta. Meu Guiarados aprendeu esses 2 movimentos e qual é o seu progresso? Perguntou Axel enquanto se sentava no chão. Era muito estranho falar com um Pokémon tão grande enquanto olhava para cima. Então, o líder dos Guiarados também desceu para conversar com Axel. O resto da tribo foi trabalhar. Devo dizer que seu Pokémon me surpreendeu bastante. Ele não só aprendeu esses 2 movimentos, como também subiu de nível e os aprimorou para um novo nível. Estou realmente surpreso com o seu desenvolvimento, disse o líder. Isso era de se esperar, já que era o Pokémon de Axel e Axel tinha o sistema. Axel já sabia sobre o aumento de nível do Guiarados muito antes, pois já tinha visto sua página de status. Ele também sabia sobre os movimentos e seu desenvolvimento. Mas olhar as estatísticas e vê-lo na vida real era algo totalmente diferente. O líder propôs que Axel mantivesse Guiarados ali, porque agora o Guiarados de Axel era um trunfo para eles, mas Axel não cedeu. Ele simplesmente disse que se Guiarados concordasse não teria problema, mas parecia que Guiarados não concordava. Era por isso que o líder estava falando com Axel. Finalmente, depois de 1 hora, Axel conseguiu ouvir o barulho da água correndo. O barulho da água espirrando era muito alto. Parece que eles completaram a competição, disse o líder, e de repente um enorme jato d'água atingiu Axel, e todos ficaram encharcados. O líder não se importou, mas Axel e Blue estavam encharcados. Então ele pôde ver seu Guiarados. A altura do Guiarados havia aumentado um pouco. Axel não sabia que tal coisa poderia acontecer tão tarde em suas vidas. Ele tinha uma presença forte e parecia ser o líder do grupo. No momento em que olhou para Axel, correu em sua direção e o envolveu para lhe dar um abraço. Axel sente muita sua falta, disse Guiarados. Esta foi a primeira vez que Axel o ouviu falar e parecia um menino. É bom ver você também, amigo. Eu também senti sua falta, disse Axel. Então, o quanto você melhorou? Perguntou Axel. Eu me tornei muito forte. Você quer ver meu progresso? Perguntou Guiarados. Sim, claro. Por que você não desafia um dos Guiarados de nível 1, nível rei, aqui? Guiarados balançou a cabeça e disse, não, nenhum deles pode me desafiar agora. Eu já venci todos eles. Quero lutar com um dos meus amigos hoje. Axel percebeu que havia muitas pequenas mudanças em Guiarados. A maneira como se movia, seu comportamento e sua atitude. Tudo havia mudado. Parecia mais maduro e faminto por batalha do que antes. Claro, posso providenciar isso para você. Quer descansar um pouco? Não, estou pronto para a batalha a qualquer momento, disse Guiarados. Então apareça, Venusaur. Disse Axel enquanto jogava a Pokébola no ar. Roar. Venusaur saiu com um rugido bestial. É bom ver você, amigo, disse Guiarados. É bom ver você também. Quer lutar? Sim. Vou lhe mostrar que finalmente o superei agora.
Parece que seu hábito de sonhar ainda existe. Deixe-me mostrar a diferença entre nós, disse Venusaur. Como suas classificações eram muito semelhantes, Gyarados e Venusaur eram amigos rivais há muito tempo. Só de olhar para as estatísticas, Venusaur era muito mais poderoso que Gyarados, mas Axel não via lutar há muito tempo. Então, ele estava curioso para saber até que ponto Gyarados poderia pressionar Venusaur. Quanto à chance de Gyarados vencer? Era 0. Venusaur foi criado sob a inspiração de Hashirama Senju, o deus do mundo ninja. Ele não ficou parado após alcançar o nível 1 de rei. Na verdade, evoluiu e modificou seus movimentos para um novo nível, tornando-se um tanque absoluto que não morria. Mesmo durante a última batalha de Maré, Venusaur foi o único que restou no final que conseguiu lutar sem ferimentos. Isso se deveu inteiramente às suas capacidades de cura e tanque. Naquela época, ele nem era um Pokémon de nível rei, mas agora estava muito perto de atingir o nível 2 do nível rei. Antes do início da batalha, Axel olhou a página de status de Gyarados. Nome do Pokémon, Gyarados. Rank do Pokémon, Rei, nível 1. Tipo de Pokémon, Água Voador. Habilidade, Intimidar, Dominado. Habilidade oculta, Arrogância 100%. Potencial, Marrom. Saúde, 8.500 Ataque, C. Agilidade, C. Defesa, D. Ataque Especial, C+, Defesa Especial, D+. Houve muitas mudanças em suas estatísticas. Primeiro, ele alcançou o nível Rei. Isso aumentou bastante seus pontos de vida. Agora estava em 8.500, o nível alto para um Pokémon de nível Rei de nível 1. Em segundo lugar, estavam seus movimentos. Ele havia aprendido os 2 movimentos que Axel queria aprender. Axel ficou um pouco decepcionado por êxtase espacial não ter subido para o nível 40 ou superior, mas isso poderia ser entendido, já que Gyarados havia evoluído outros movimentos para um nível muito alto. Axel primeiro olhou para os 2 novos movimentos que havia aprendido. Êxtase espacial, um movimento poderoso que literalmente arrebataria o espaço próximo ao oponente. Isso tornaria o oponente impossível de se mover por 2 segundos. Somente Pokémon de nível mais alto e com um movimento do tipo espacial capaz de interromper esse movimento poderiam anulá-lo. Tenacidade. Estágio 1. Quando Gyarados entra em uma luta e se coloca em uma situação de vida ou morte, este movimento passivo é ativado. Se o usuário sobreviver, suas estatísticas de defesa e ataque serão permanentemente aumentadas, juntamente com sua resistência e energia infinita. Ele poderia fazer isso 10 vezes, então o movimento entraria em seu segundo estágio, usado até agora 2 vezes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.